Sejam muito bem-vindos ao Fase de Manutenção. Hoje eu vim jogar um pré-release de Final Fantasy. Vim na loja aqui perto, então vou começar mostrando pra vocês os itens, a caixinha que vem os boosters com tudo. Tem essa imagem holográfica pra quem gostar de colecionar. Tem os adesivos também, pra quem gosta de destacar e colar, fica a seu critério como usar. E esse saquinho com os dados dentro. Isso aqui é bem legal, pra te falar a verdade, a textura dele é bem interessante, esse saquinho de dados aí, bem legal. Mas eu também trouxe meus dados de casa, porque eu sei que esse formato tem muitos contadores e alguns landfalls, algumas habilidades que trigam. Então vamos começar abrindo a caixinha. Os boosters vindo dessa, como vocês podem ver, a caixa é bem bonitinha, tem um formato retrô, uns desenhos, vem um dadinho contador de vida, 6 boosters e vem uma carta promo. Eu tirei um Chocobo, tava tentando mostrar pra vocês, mas infelizmente o arquivo não salvou, por isso que vocês estão vendo por aí, mas é aquele Chocobinho ali com custo 4, uma branca, uma azul e uma verde e uma incolor. É uma carta bem legal, vou abrir outra dela, então daqui a pouco eu vou poder ler com calma. E abrindo o primeiro booster, tem um token de Chocobo, aí algumas cartas comuns. Esse equipamento é muito bom, me salvou bastante. Agora começaram as incomuns. Tem essa Land, que adicionante de qualquer cor eu não usei. Preto não foi uma cor que eu usei também, porque eu não abri nenhuma rara boa preta, vocês vão ver mais pra frente. Dei um pouquinho de azar. Tô olhando o verso das cartas aí, porque eu sou meio mongoloide, esqueci que tem escrito quando a carta flipa, eu ficava flipando na expectativa de ver alguma coisa atrás. Eu jogo Magic, mas eu jogo Commander, então esse formato pra mim é um pouco novo. Tem esse artefato, e aí está o Chocobo. Foi essa igual a minha promo, a diferença é que a outra é foil, ela pisca. Então você está vendo a habilidade dele, quando bate com pássaros você revela a carta do topo com a quantidade de pássaros, bota uma na mão, as lentes em campo tapada e o restante no fundo de memória em qualquer ordem. A arte dos terrenos full art estão bem bonitos também, então vocês podem ver que eu tirei 2 e por isso eu construí meu deck em volta dessas cartas. Abrindo agora o segundo booster, vamos ver, tomara que eu dê um pouquinho de sorte nele, né? Vamos ver o que vai sair nesse booster agora. De novo, vem acho que são os colecionáveis full art, alguns desenhos. São bonitos até os desenhos, mas não são jogáveis. Essa carta azul ela é bem interessante, mas ela custa 2 azuis, por isso eu não usei. Essa incomum de Chocobo é muito boa, você faz ela no começo do jogo, ela fica muito forte, toda vez que a gente coloca o marcador mais um. Esse também é bem bom quando você tem artefatos no deck, toda vez que ele bate você olha as 3 do topo, as 4 ou 5 do topo e coloca o artefato na sua mão. Esse é legal, mas eu não usei. E essa carta ela é muito boa, mas eu só consegui usar ela pro trigger de draw das cartas lendárias. Porque eu nunca consegui flipar, meu deck era muito rápido, então eu não conseguia chegar até as 7 lentes que eu precisava para poder castar. Só agora umas cartas, um terreno full art. Agora vamos pro terceiro booster. De novo, mais uma token de herói. Um encantamentozinho que tapa, que eu usei, né? Pelo Nova Splash pro azul, era como se fosse um removal, porque o bicho fica tapado. Esse é bem legal, você volta um bicho custo 4, mas eu não usei. Esse tem uma cópia, mas custa 2 azuis, por isso eu optei por não usar. Esse procura terrenos no deck, eu não usei também por causa do custo. Preto e vermelho acabei não utilizando, mas é um Garland, é uma carta bem interessante. E esse Tela também, ele parece ser bom, mas acabou que eu não rodei, mas é uma carta bem legal. E esse de criar token de Chocobo eu usei para até combinar com o meu Chocobo. Vim com uma land verde e vermelha, até pensei em jogar com vermelho, mas como aquele Chocobo já custava 3 cores, acabei optando por não fazê-lo, né? Vamos jogar com o que dá ali mais ou menos. Meu deck foi praticamente verde e branco, com um pouco de splash pro azul por causa dos Chocobos e umas 2 cartas azuis. Algumas cartas vermelhas, Chocokick, que é um removal muito bom, eu combinava com o deck por causa do Landfall, você volta a lente para dar o dobro de dano. Esse é um full art do Golbez. Mas preto, esse é um outro artefato também que poderia rodar no deck, mas por custar 2 azuis não usei. Esse é muito bom toda vez que você vai criar um token, esse aqui é um token a mais de sapo, /1, paga 2, sacrifica um token de sapo e ganha mais um. Esse é um equipamento que ele é quase um removal, quando ele dá 2 de dano, se for só 2 preocupado, bem bom também. Esse poderia até rodar no deck, mas como não tinha muito artifício eu optei por não rodar. E o Rubá veio, ele ficava bem legal, mas de novo, por causa dos problemas das cores, optei por não usar. Mas ele é bem interessante também, como vocês podem ler a descrição dele. Essa carta é bem legal, você mila 4, volta um terreno pra mão, então ajuda a limpar o deck. Quando você não está desesperado atrás de uma bomba específica, você não precisa ter medo de milar, limpa o deck, então é uma carta bem legal. Mais um colecionável em desenho, como vocês podem ver os desenhos são bem bonitos. E aí vamos começar a olhar as cartas. Esse artefato ele é bem legal, um deck de artefato, mas não era o meu caso.
Esse map ali você paga um sacrifica, procura uma land básica, coloca em campo, paga 3, procura qualquer land, desculpa, coloca na mão, paga 3, pega qualquer um, coloca na mão. Aquela carta verde e branca, quando ela entra, cria um token, um barrão, toda vez que ela bate, dá mais X para uma criatura, igual ao número de criaturas que você controla, para uma outra criatura. Eu também utilizei, me ajudou bastante no jogo. Esse side quest eu nunca consegui completar porque eu não estava gerando muitos. Essa carta rara, ela parece bem legal, eu usei ela nos 2 primeiros jogos, mas eu tive que tirar porque eu nunca consegui castar, eu nunca chegava a 8 lands. Meu deck, ele ficou um deck bem rápido, bem agro, então eu nunca consegui utilizar, apesar de ser uma carta muito boa, mas infelizmente por ela não ter nada alternativo, não deu pra usar. E primeiro terreno verde e branco, eu usei 2 deles, porque meu deck, como eu falei, era verde e branco com splash pro azul, ajudou bastante. Vamos agora para outro booster, mais um colecionável, um Combat Streak, um equipamento 3 daqui custo 3, cria um token, dá mais 2/1 e o Ward 1, também é muito bom, me ajudou bastante, principalmente porque as pessoas esqueciam do Ward com frequência. Essa vermelha também pareceu uma carta boa para um deck de equipamentos, mas eu não estava usando vermelho. Esse Fenrir, ele é muito bom quando ele entra, procura um terreno e coloca em campo tapado, depois um bicho entra com mais 1, e por último você dá um draw, praticamente se tiver o bicho mais forte em campo. Ele combava bastante com meus bichos Landfall, então foi uma carta bem interessante. Esse Town eu usei, mas nunca consegui usar a habilidade dele de custo 6, porque era muito alto. Eu sempre, quando eu descia ele, era um terreno tapado, vermelho eu não utilizei. E aí tá o meu outro terreninho verde e branco, que eu usei no deck, por isso até eu fiquei com verde e branco, principalmente dando um splash pro azul e usando aqueles artefatos de buscar land para colocar land em campo. Aí agora vamos começar a montar o deck. Separando as cartas, olhando o que veio, o que tem de bom. Comecei a fazer algumas estratégias, bolar e pegando principalmente as cartas de custo baixo, que tinham alguma habilidade a mais. Comecei a separar para ver aonde isso ia dar. No fim ficou uma estratégia bem legal, bem interessante. Nesse campeonato eu fiz 3/1, que foi a pontuação de todos os primeiros colocados, e deu para ganhar 2 boosters. Não tirei nada muito bom, infelizmente não se pagou, mas aí o deck está completo, vamos torcer para que tudo dê certo, e agora é só terminar de separar, colocar nos sleeves, adicionar as lands e ir pro jogo. Eu fui com 17 lands por causa dos landfalls, mas nenhum jogo eu fludei, só em um que eu ziquei, né? É isso, tomara que dê certo. Vamos agora, valeu! Então esse foi o primeiro vídeo do pré-release de Final Fantasy, primeiro porque eu vou jogar outro amanhã, na verdade. Espero dar um pouco mais de sorte, mas pra ser sincero eu fiz 3-1, que foi a pontuação de todos os primeiros colocados, mas infelizmente por critérios obscuros da Wizard eu fiquei em quarto. E aí eu ganhei de premiação 2 boosters, e um deles eu abri essa Azusa com essa arte bem legal. Não vale muito dinheiro, infelizmente. Se pagou? Lógico que não, porque tá tudo muito caro de Final Fantasy. Nossa senhora, a Wizard pegou pesado agora, hein? Queria dar um destaque para esses 2 Chocobos que eu abri, que eu montei meu deck baseado neles. São cartas bem interessantes, então o deck ficou verde e branco, principalmente com um pouquinho de splash pro azul, só para eles, para um counter e para um removal, né? Que deixa o bicho tapado, que me ajudou bastante, porque eu não tinha muitos removals no deck. O único que eu tinha era esse Choco Kick, eu tinha 2 deles. Mas é bem legal porque a criatura dá o dano, você voltar uma land, ela dá o dobro de dano, e ele comba com os Chocobos, que eles são landfall, ganham +1/+0 quando ataca, tudo. E tem esse Chocobinho aqui que eu tirei também, quando você coloca ele no começo do jogo, vai colocando as lands, fica bem interessante, que ele vai dando marcador +1/+1 toda vez que a land entra. E quando você volta land, bota land, ganha mais marcador. E esse bichinho combava bastante também, que toda vez que uma land, quando ele entra, ele pega a land e bota tapado, então os bichos ganham marcadores também. E tem uma habilidade desse Chocobo, que toda vez que você bate, para a quantidade de pássaros que você ataca, você revela aquela quantidade do topo do deck, e você pode colocar todos os terrenos em campo virados e uma daquelas cartas na sua mão, o restante no fundo do Grimório. Então se você bater com uns 3, 4 Chocobos, você já vai colocar 1 ou 2 terrenos, provavelmente, ainda mais pré-release, que a gente joga com muito draft, né, que a gente joga com muito terreno, joga quase metade do deck de terreno. Então aumentava bastante o dano, era bem interessante. E foram cartas bem legais, tiveram os tokens tão bonitos, vem esses negocinhos talvez para colecionar aqui de arte, algumas coisas assim, que acompanham. E um destaque para esse equipamento comum que me salvou muito. Custo 3, entra, você faz um token de herói em /1 e coloca ele no token, então custo 3, 3, 2, só que Ward 1. Vocês não têm ideia do tanto de gente que errou ou esqueceu do Ward 1 e acabou dando
pifando o removal ou o que fosse, mesmo falando, ó, 3 vai pra aqui, ele tá 3/2, ward 1, não, beleza. E depois, se o bicho morre, você pode equipar no outro, dá mais 2/1 e um ward, e isso fica bem legal nesse Chocobo, porque ele passa a bater 5/6, então ele fica bem fortinho, fica bem gordinho, bem legal. Os removals, a maioria dá 2 de dano, -2, 3 de dano, e por ele ser 3/5, como vocês podem ver, ele é bem bundudinho, então ele aguenta bastante. E me salvou, né? Foi com eles que eu ganhei a maioria dos jogos, mas batendo muito rápido, meu deck rodava muito rápido, até por isso eu não consegui usar os terreninhos especiais. Esse aqui de você paga 6, por exemplo, ele só entrou como terreno todas as vezes. E esse outro aqui que pisca, que é foil, não consegui usar. Mas foi isso, espero que vocês tenham gostado, foi o primeiro vídeo do pré-release. Vou fazer um vídeo do unboxing da Collector Box, provavelmente amanhã, depois do pré-release. Jogarei outro, espero ter mais sorte, espero que vocês tenham gostado. Não gravei as partidas porque às vezes a pessoa pode ficar desconfortável, lá o lugar é um pouco apertado, então não tinha muito bem como posicionar as câmeras. E aí foi isso. Não esquece de se inscrever no canal, acompanha para os próximos vídeos. E se tiver sugestões de novos TGCs, coisas do tipo, me avisem que a gente vai procurar para fazer um vídeo e trazer aqui as novas edições, novas cartas, novas figurinhas, regras, gameplay também. Porém não é um canal focado em deck building, tá? Mas sempre que tiver uma coisa nova, vou trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.